Nos outros episódios, falamos de perseguições políticas por parte da extrema-direita e atrocidades. Mas é importante falar também sobre a violência sofrida pelas mulheres. Já sabemos que as mulheres alemãs não tinham muitos direitos ou liberdades durante a guerra e que as feministas eram perseguidas, já que o ideal de Hitler era que as mulheres fossem apenas geradoras de filhos arianos ao país. Ao final da guerra, elas passaram por sofrimentos de todos os tipos, incluindo a fome. Mas pouco se fala dos estupros sofridos pelas mulheres alemãs pelas tropas aliadas, especialmente pelo Exército Vermelho. Existem relatos sobre muitos casos de estupros coletivos promovidos pelos soldados aliados na Alemanha no final da guerra. Não muito diferente do que as tropas japonesas fizeram com as mulheres em outros países da Ásia durante a ocupação japonesa. Estupros coletivos foram largamente utilizados como arma de guerra, como uma forma de desmoralizar os homens dos países atacados, como uma perda de virilidade, como se as mulheres fossem alguma propriedade desses homens inimigos. A maioria desses casos de violação sexual na Alemanha era por parte dos soldados russos, mas não era exclusividade deles. Essa violência também foi cometida por soldados britânicos, americanos e franceses. Isso foi silenciado por muitos anos, já que as vítimas sentiam vergonha de falar sobre o assunto. Depois que a guerra terminou, a situação política tornou o assunto impossível de ser tratado. A Alemanha Oriental temia desagradar a União Soviética e a Ocidental temia desagradar os aliados Inglaterra e Estados Unidos. Além disso, a polícia alemã não tinha permissão para prender soldados americanos ou soviéticos. Os soldados bêbados em grupo saqueavam pertences e abordavam as mulheres. Também existiam casos de estupros cometidos por homens sozinhos, mas boa parte dos casos era coletivo. Dentre as vítimas também estavam mulheres judias e outras sobreviventes de campos de concentração. Stalin tomou conhecimento dos estupros coletivos, já que recebia relatórios detalhados. A situação ficou tão caótica que o Marechal Rokossovski emitiu uma ordem para que o ódio das tropas fosse direcionado aos combatentes inimigos no campo de batalha. Mas o ofício não teve muito efeito. Esse tipo de ato era validado como uma forma de vingança da pátria, o que dava a ideia de que qualquer crueldade fosse válida e permitida. O assunto dos estupros em massa por parte do Exército Vermelho na Alemanha foi tão reprimido e silenciado na Rússia que até os veteranos se recusam a reconhecer o que realmente aconteceu. O assunto foi tratado como uma difamação contra o país. Em 2015, o parlamento russo aprovou um decreto que previa punição a qualquer pessoa que deprecie a história da Rússia na Segunda Guerra Mundial. A punição varia de multa até 5 anos de prisão. Apesar das negativas russas, existem muitos relatos sobre o assunto na Alemanha, assim como pesquisas, livros e levantamentos sobre o tema. A estimativa é de que 100 mil mulheres foram violentadas sexualmente apenas em Berlim e mais de 2 milhões em todo o território alemão. O número não é exato e a estimativa é feita por amostragem de registros hospitalares. Dos chamados filhos da ocupação, 5% foram concebidos em atos de violência. As vítimas tinham idade variada, desde crianças e adolescentes a mulheres de 80 anos. A situação era tão desesperadora que documentos expõem um alto número de pedidos de aborto. O aborto chegou a ser permitido temporariamente em algumas regiões e tolerado em outras. As vítimas, que muitas vezes sofriam estupro recorrente por várias vezes, eram rotuladas de prostitutas. Em uma guerra criada por homens, em que homens lutam entre si, as mulheres, consideradas propriedade dos homens inimigos, sempre são as que mais sofrem, de todos os lados da guerra. Não existe nenhuma justificativa para estupro ou qualquer tipo de violência sexual. E, infelizmente, a violência sexual continua acontecendo em zonas de conflito e de guerra.